Vamos falar sobre a guerra entre Israel e Palestina. Inclusive, eu estava tomando uma belíssima caipirinha, assistindo o jogo do Flamengo, quando eu descobri que tudo isso estava acontecendo, né? Mas vamos embora. O braço armado do Hamas, as brigadas de Al-Qassam, ameaçou executar civis de Israel sequestrados pela facção Caso de Tel Aviv. Prossiga com bombardeios contra edifícios residenciais na faixa de Gaza sem avisar previamente ao grupo. Abu Obaida, porta-voz do grupo, disse nesta segunda-feira que a facção tem agido de acordo com as leis islâmicas e mantido os prisioneiros são a salvos, mas que mudará o plano de ataques aéreos israelenses prosseguirem dentro das próximas horas. Professor Ricardo Almeida. Já começou com Já jogou a bomba. Ave Maria, então Já vapo. foi a Eu acho bomba. que já. jogar Ok. a bomba não é uma boa expressão pro programa de hoje. Tá? Vamos Eu acho lá. que a gente poderia ter tido Vamos passar lá. a bola. Acho que jogar a bomba não encaixa muito bem nesse passou momento, a bola. né? Passou Passou a bola isso para aí. professor Ricardo Almeida. Qual é a sua leitura acerca dessas iniciativas que vem acontecendo lá no Oriente Médio? Bom, vamos lá. Esse é um assunto extremamente delicado, né? Nem preciso fazer esse disclaimer, porque isso é muito evidente, né? E eu acho que a gente, antes de fazer qualquer leitura, a gente tem que partir de algumas premissas, assim, que eu acho que estão bem estabelecidas aí no debate. São premissas que concernem, inclusive, a posição do próprio MBL em face deste debate. A primeira coisa é o reconhecimento que todos vocês têm que ter, vocês que estão me assistindo, que a posição do MBL em relação a Israel e o conflito Israel-Palestina é muito clara e manifesta, né? O MBL é um movimento pró-Israel, né? Firmemente pró-Israel, e isso se verifica em todas as declarações que são dadas pelo Kim, pelo Guto, pela Amanda, pelo Renato, pelos porta-vozes que têm maior alcance, né? Em declarações que são dadas no MBL, nas páginas oficiais do movimento. E essa posição do movimento não é de hoje, é uma posição histórica, desde sempre ela é assim, né? O Kim Kataguiri, em particular, ele parece que faz doações para entidades, né, israelenses e tal. Ele tem uma certa proximidade nesse sentido. Então o MBL é um movimento que tem um lado, e esse lado é o lado de Israel. Dito isso, qualquer comentário que se faça é um comentário que precisa ser lido à luz dessas condições do que é o MBL e do que é o discurso de direita sobre Israel, sobre o conflito da Palestina. Naturalmente, eu sou muçulmano, né? Eu não sou judeu e não sou cristão. Então, a minha perspectiva pessoal, subjetiva sobre esses assuntos, ela recebe uma inflexão religiosa. E é uma inflexão que vem do fato de eu ser muçulmano e vem do fato também de eu seguir e acompanhar um pouco as notícias sobre a Palestina, né? Acompanho essas notícias há alguns anos. Não sou um especialista no assunto, não é um assunto assim, que me interessa primordialmente, tá longe de ser. Tem alguma leitura disso aí, li um pouco do Eduardo Said, que é um crítico marxista da questão palestina e tal. Li algumas coisas na vida sobre isso, mas não sou um especialista. Mas acompanho algumas coisas nesse sentido. O que eu acho da guerra? Eu diria que é uma ocorrência que, para quem acompanha o que estava acontecendo, já estava meio que esperando que acontecesse alguma coisa nesse sentido, né? A gente tem visto, ao longo dos anos, sempre falhas na tentativa de chegar a uma resolução pacífica do conflito. É muito difícil imaginar uma resolução pacífica. Em termos ideais, se eu tivesse que falar aqui no que eu acho que seria uma religião, uma solução, eu diria que é aquela clássica solução dos dois estados, que já foi tentada várias vezes. Israel já ofereceu a possibilidade de haver a solução dos dois estados, foi recusado pela Palestina, por autoridades palestinas, em parte por considerar os palestinos que a tomada do território de Israel já era ilegítima desde a base. Além disso, você tem um processo de expansão do território de Israel que continua a acontecer, e isso provoca consequências, que são pessoas que são retiradas das suas casas, novos refugiados que são feitos, violência institucionalizada que está ali e que acomete famílias palestinas, né? Isso acontece e, assim, se você acompanha as notícias que vêm dos grupos palestinos, e tem vários grupos, o espectro de forças, digamos assim,
que se alinha com a Palestina é muito amplo. Vai desde grupos marxistas, até grupos religiosos, até grupos terroristas como o Hamas, até grupos seculares sem orientação ideológica definida. Então, assim, você tem de tudo ali. É um conflito muito velho, entendeu? São décadas e décadas. Antes de eu nascer, antes do meu pai nascer, antes do meu avô nascer, aquele conflito já existia. Então, você acha de tudo. Você tem várias e várias e várias organizações que lidam com isso e que apresentam, digamos assim, as suas notícias a partir de perspectivas bem distintas. Então, para quem acompanha um pouco disso, meio que era já previsível que iria acontecer alguma coisa. Quer dizer, tinha realmente uma escalada de tomada de território e muitas ameaças que vieram por parte, né, dos grupos armados contra Israel. Essas ameaças estavam acontecendo já há um bom tempo. Por exemplo, o Irã, que é um estado que odeia Israel, que quer que Israel desapareça do mapa, já vinha fazendo várias ameaças. O Irã vem já de uma trajetória de tentar montar o seu programa nuclear. Por exemplo, não se sabe se o Irã já desenvolveu bomba atômica ou não. Israel tem bomba atômica, não sabe se o Irã desenvolveu ou não. Se desenvolver, isso aumenta o risco do que está acontecendo assim exponencialmente. Eu acho que até convém depois a gente falar um pouco disso. Mas assim, já era de se esperar para mim que iria acontecer alguma coisa. Eu fiquei um pouco surpreso em ver a amplitude da ofensiva do Hamas. O quanto a ofensiva foi grande, né? E eu não esperava esta amplitude, que houvesse algo deste tamanho. Fiquei um pouco surpreso. Fiquei um pouco surpreso por aquilo que eu vi como vulnerabilidade de Israel diante de um ataque assim, né? Uma facilidade com que o Hamas começou essa ofensiva. E fico muito triste porque assim, já foram muitos civis, né? Algumas centenas de civis que foram vitimados por isso. Então tem gente que está sendo estuprada, tem gente que está sendo assassinada, tem gente que foi sequestrada e vai ser trocada, provavelmente por alvos militares que estão em cárcere em Israel. O Hamas já declarou que vai tentar fazer isso, ou seja, vai tentar trocar civis que ele sequestrou por pessoas que estão em jurisdição de Israel. Então, assim, isso tudo é terrível. Eu acho que a resposta que Israel vai dar, eu acho não, mas ele já está vendo isso, vai ser uma resposta extremamente brutal e categórica, e isso vai ocasionar a morte de muitos civis palestinos. Já está acontecendo, na verdade. Já tem também várias crianças palestinas que estão morrendo, mulheres que estão morrendo, civis que estão tendo as suas casas explodidas. E é um conflito que não vai ser resolvido. Não vai ser resolvido agora. Não sei se a nossa geração vai ver isso sendo resolvido. E temo bastante por uma escalada dessa guerra que torne a guerra uma guerra regular, ou seja, uma guerra entre estados. Qual é o maior risco de tudo isso? A meu ver, o risco é ter uma guerra direta Israel-Irã. Enquanto a gente fala de uma guerra que envolve Hamas e Israel, Hezbollah e Israel, essa ainda não é uma guerra que escalou para uma guerra de estados. Quando envolve estados, a coisa fica muito mais complicada. Por quê? Porque você tem uma proporção de efetivos militares mobilizados muito maior, dos dois lados, entendeu? E isso significa mais carnificina, isso significa mais instabilidade na região. Já é uma região extremamente instável, e eu acho que todos aqueles que amam a paz e querem a paz, de alguma maneira, têm que intervir aí para tentar mediar o que está acontecendo o mais rápido possível para não haver essa escalada. Perfeito, professor. Obrigado pela sua contribuição. Acho que o senhor foi muito assertivo na sua última fala, falando sobre as diferenças entre as guerras entre os estados e quando envolve um grupo específico, e é por isso que eu até pedi para o Bahia para trocar essa thumb, né? Não é Israel contra a Palestina, mas sim Israel contra o Hamas. Né? Então acho que a gente pode fazer essa alteração enquanto eu escuto a percepção do Orlando Lima sobre a guerra. O professor Ricardo ele foi muito bem na exposição dele sobre a guerra Israel-Hamas, e que não se aplica apenas ao Hamas, porque o Hamas é quem está fazendo o ataque da vez. Mas durante toda a história de Israel, ela foi atacada já por Líbano, houve ataque surpresa do Egito. O Egito já foi um país que conseguiu liderar uma intifada contra Israel. Então é toda uma história de lutas
E é por isso que Nathan Troll, um teórico americano, escreveu um livro que como título tem A Única Linguagem que Eles Entendem, que basicamente ele diz que a força é a única linguagem entendida no Oriente Médio e que deve ser esta a tônica para forçar uma espécie de acordo ou como ele fala, a paz perpétua no Oriente Médio depende, sim, de uma condição bélica constante. Eu até escrevo no meu texto que vai para a próxima Valete que em determinados períodos históricos a paz perpétua só é conseguida a partir da guerra perpétua. Mas eu quero falar aqui não sobre os aspectos históricos e sobre Israel, Palestina. Eu quero trazer aqui um ponto sobre a arquitetura global sob Biden. É importante trazer essa questão de como que os Estados Unidos, que deveria ser o verdadeiro fiador de Israel, conseguiu, nos últimos anos, sob Biden, entregar ao mundo muito mais instável, inseguro e à beira de um colapso. Após a ascensão de Joe Biden à presidência da República dos Estados Unidos, nós conseguimos ver aquela vergonha que foi no Afeganistão, que deixou dezenas, milhares de armas para que o Talibã pudesse tomar conta. Depois, falhou nas negociações entre Rússia e Ucrânia, que acabou com a invasão covarde da Rússia no território soberano da Ucrânia. Conseguiu elevar, com aquelas visitas de Nancy Pelosi a Taiwan, elevou o tom da China continental contra Taiwan, chegando ao ponto de quase conflito na Ásia. E agora chega no maior ataque terrorista feito contra Israel. Se percebe, e chegamos em um ponto em que uma grande potência, ainda que consiga de forma beligerante fazer discursos fortes, não consegue mais colocar a rédea dentro da atual arquitetura de segurança global. E para piorar, acaba soltando notas, como foi o do Departamento de Estado, que são tenebrosas, notas que beiram o lulismo, porque o governo Lula, no Brasil, conseguiu entregar aquela vergonha de nota, que omite o Hamas. Alguém atacou Israel, um agente oculto, né? Tem um sujeito oculto ali, deve ser o cachorro por trás da criança. E aí agora o Departamento de Estado de Joe Biden comete o mesmo erro, comete a mesma covardia, que logo depois é corrigida pelo pronunciamento do próprio Joe Biden, mas que, sob sua gestão, o mundo é muito mais inseguro. E agora é Netanyahu que sofre dentro de seu país com uma briga faccional. Ele está agora também fazendo uma briga contra o judiciário para tentar conter o judiciário israelense. Ele tem agora uma chance de buscar um governo de unidade nacional contra o inimigo externo que quer a destruição de Israel. E para Israel permanecer enquanto país, precisa acabar, dirimir completamente as disputas faccionais dentro do seu país, para que, enquanto Israel, enquanto país, enquanto o país dos judeus, possa sobreviver. Dentro do Oriente Médio, somente com a guerra perpétua é que Israel vai conseguir achar sua paz perpétua. Perfeito, Orlando. Obrigado pelas tuas colocações. Pessoal, nós temos quase 1.500 pessoas na live e apenas 500 likes. Então dá um joinha, não custa nada. Aproveita agora esses 2 segundinhos, né? Que o Orlando tá ali respirando, tomando uma água. Dá o teu like e acompanha agora o comentário do Matheus Batista acerca da guerra. Batista, eu queria pegar um tópico agora que o Orlando abordou, que eu achei muito bacana, que ele falou do cachorro por trás da criança, né? Fazendo referência àquela famosa fala da Dilma e fazendo uma crítica muito clara, ao que me parece, ao posicionamento do governo brasileiro acerca da guerra, né? O que tu achaste da posição de Lula, que historicamente tem alguma relação forte com a defesa da Palestina, deixando claro que defender um posicionamento da Palestina é bem diferente do que defender a atuação no Hamas, mas eu queria saber o teu comentário acerca do posicionamento do governo brasileiro.
Bom, é uma tentativa de relativizar o que está acontecendo, né? Porque do meu ponto de vista, do ponto de vista moral, eu tô do lado da posição institucional do MBL que vê Israel aí como uma vítima de uma agressão no Hamas e que agora está reagindo da forma que tem que reagir e que o povo israelense está pedindo para reagir. Então, e obviamente eles entrariam em uma guerra. Isso é bom falar, porque todas as outras vezes que o Hamas, por exemplo, lá a última vez onde teve conflito direto, lá em 2021, o que existiu foi uma operação do Estado de Israel para alguma coisa do tipo, resgatar reféns ou algo do gênero. Hoje não, é guerra, e isso muda no sentido jurídico da coisa. O escopo jurídico da coisa é muito diferente, porque até... Por exemplo, várias questões mudam, indenizações de soldados e etc. Então, eles estão literalmente em guerra, né? Porque eles foram atacados, foi o ataque mais severo aí, talvez, da história aí, de um conflito direto do Hamas com Israel. E essa posição do Lula já é esperada, né? Porque se a gente for ver a esquerda brasileira inteira, eles têm lado, e o lado é a Palestina, e eles tendem a passar pano para muitas coisas que acontecem, né? A gente tem aquela clássica foto lá do Boulos, lá na Cisjordânia, se eu não me engano, com a foto... Tinha mais líderes do pessoal nessa foto, falando que eles são a favor da Palestina, etc. Então, já era esperado, né? Já era esperado, mas o que é muito complicado, né? Outro ponto que eu queria falar... é sobre, e já pegando esse gancho aí do posicionamento do Lula, é que o Lula tem a intenção de entrar no Conselho de Segurança lá da ONU. E qual que seria o posicionamento do Conselho de Segurança da ONU que eles vão ter a reunião de agora, né? Vai ser uma resolução incisiva falando que o Hamas está errado? Acho muito difícil, né? Porque a gente tem no Conselho de Segurança a China e a Rússia, né? Então, E a China, por exemplo, a subsidia, tem acordo de cooperação com o Irã, e o Irã aí tem como braço armado aí tanto o Hamas quanto o Hezbollah. Então, assim, tem muita coisa envolve isso. Quais os seus desdobramentos disso, tanto para o governo brasileiro? Eu acho que para o governo brasileiro, sinceramente, não vai mudar absolutamente nada. Mas agora, esse conflito vai escalar, vai chegar no Irã, não vai? De fato, assim, eu não sei, né? Eu não sei. E, inclusive, queria saber a opinião do Ricardo e do Orlando aí sobre isso. Se eles acham que isso tem a tendência de se escalar, porque a gente está vendo vários pontos de tensionamento aí na geopolítica hoje, né? A gente tem a Ucrânia, a gente tem agora a guerra aí em Israel, então a gente tem Taiwan, tem vários pontos e que isso tudo parece preocupante, né? De escalar para algo maior, muito maior, no caso. Quer complementar, Ricardo? Posso complementar. Bom, eu andei pensando sobre isso desde o princípio, né? Desde que eu vi o ataque. O fato do ataque ter sido tão amplo e ter, obviamente, a ajuda do Irã, porque a logística daquilo ali foi bem complexa, me leva a ter uma certa suspeita a respeito do programa nuclear do Irã. Por quê? Imagina façam vocês aí que estão me assistindo um exercício de imaginação. Suponha que você, né, é o líder do Irã, o Ayatollah Khamenei é você. Você é o Ayatollah Khamenei, você está lá pensando em termos estratégicos o que você vai fazer. Ocorre que um aliado teu, que é o Hamas, sunita, você é xiita, ele é sunita, mas é um aliado naquele conflito, faz uma ofensiva militar gigante contra Israel, chamando, portanto, uma retaliação muito dura, onde você está envolvido. Se o Irã não estivesse esperando ou se julgasse preparado para uma guerra direta com Israel, o próprio Irã teria segurado a mão do Hamas. Porque o Irã iria fazer o seguinte raciocínio: não, nós estamos preparados para uma guerra regular. Se Israel resolver me atacar, dizendo que eu tenho a ver com o que aconteceu, porque eu tenho a ver com o que aconteceu, eu não vou conseguir estar nessa guerra. Portanto, eu vou segurar o Hamas. Não é isso que acontece. O Irã empurrou o Hamas. E o Hamas fez uma ofensiva gigante, a maior desde a Guerra dos 6 Dias. Isso me leva a pensar o seguinte: será que o Irã não já desenvolveu a sua bomba atômica e não se considera em posição de desafiar a posição bélica de Israel?
portanto, a encarar a possibilidade de uma guerra regular, porque, obviamente, se existe uma guerra regular entre Israel e Irã, a única chance do Irã vencer a guerra é tendo bomba atômica. Porque se Israel estivesse fora da questão nuclear, numa situação extrema onde fosse perder a guerra, Israel utilizaria a bomba atômica. Porque isso já aconteceu. Já aconteceu. Já houve um conflito em que Israel quase lançou uma bomba nuclear no mundo. E teve uma controvérsia gigante em torno disso, porque teve que vir gente dos Estados Unidos, embaixador, se não me engano, dos Estados Unidos, da União Soviética, simultaneamente conversar lá em Israel para resolver o problema e não acontecer um cataclisma nuclear. Né? Então, assim, isso já aconteceu. Nesse sentido, é que é a minha preocupação maior. Por quê? Porque o Irã, minha gente, é um dos poucos países que teria a predisposição psicológica naquele país de lançar uma bomba atômica assim. Sabe por quê? Porque o Irã, eu comentei isso até com o Junito antes da live, a religião do Irã é uma vertente islâmica, que é o xiismo, né? Vocês devem conhecer alguma coisa. O xiismo surge ali do Imam Ali, no início da religião islâmica. Esse Imam Ali, ele é morto. Depois, o filho dele, o Hussein, é morto como mártir, lutando contra o califa omíada Muawiyah. E esse Hussein, ele é morto em Karbala, e existe no Irã um imenso culto, um culto muito forte a Hussein e a Ali como mártires. Então, os xiitas concebem a ideia do martírio, ou seja, você morrer em batalha, como algo muito honroso. E por isso, quando vem a Revolução de Khomeini, final da década de 70, o que acontece? Os atentados suicidas, né, que não ocorriam no mundo islâmico. Veja, o uso de atentados suicidas em larga escala, do jeito que você vê hoje no terrorismo islâmico, é uma invenção moderna. Essa invenção moderna, ela nasce de onde? Ela nasce primeiramente do Irã, e depois ela se espalha no mundo sunita. Existem sociólogos que estudam a sociologia do Islã e que explicam isso, e que eles mostram com dados, né, como isso aparece. E por que isso aparece? Porque os xiitas, especialmente a partir de uma certa compreensão que o Ayatollah Khomeini vai lançar no Irã, eles consideram que o ato suicida é um ato de martírio, ou seja, o sujeito é um shahid, ele é um mártir, ele está lutando em nome de uma guerra sagrada e ele dispôs da sua vida para enfrentar os seus inimigos no ato suicida. Ora, tentem imaginar esta mentalidade elevada ao patamar de um Estado. Ou seja, peguem isso, que é uma mentalidade que está ali na cabeça, imbuída na cabeça do guerrilheiro suicida, e elevem isso para o Estado. O que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que o Irã teria a audácia de lançar um ataque nuclear contra Israel, mesmo sabendo que Israel retaliaria com um ataque nuclear e que destruiria o seu próprio país. Isso é possível para o Irã fazer. Porque, psicopoliticamente, este raciocínio, que nos parece absolutamente absurdo, faz sentido na cabeça iraniana. Então, isso torna o conflito que a gente está vendo de uma gravidade imensa. Imensa. Eu, obviamente, não sei se o Irã tem bomba atômica ou não tem bomba atômica. Eu não sei se vai haver guerra direta Irã-Israel ou não vai. Não sei. Está muito cedo para a gente, enfim, firmar um entendimento desse tipo, mas pode haver. E o Irã pode ter bomba atômica. E pode ser uma estratégia. E ele pode ter utilizado, sim, o Hamas para fazer uma ofensiva de Israel e para escalar a guerra de propósito, julgando-se capaz de conter a força bélica de Israel e de vencer Israel numa guerra regular. Muita gente na Palestina acha que a solução daquilo ali passa necessariamente por Israel perder uma guerra. Entendeu? Por quê? Porque em todas as guerras anteriores, Israel venceu. Israel é um país militarmente muito poderoso. Venceu as várias guerras. Enfrentou guerras de coalizão com vários países. Vários países árabes entraram em coalizão e enfrentaram Israel. Israel venceu.
Então o que que se pensa? Qual é o raciocínio que se faz? Se Israel perde uma guerra, Israel fica numa posição onde ele será obrigado a negociar em termos muito desfavoráveis. Ou seja, mesmo que essa guerra não se torne uma guerra de extermínio, que você destrua Israel de vez, ou que parece uma coisa muito exagerada, porque você está falando de um país inteiro, né? Mesmo que não chegue a isso, você vencer uma guerra contra um país que é seu inimigo, o força a negociar em termos muito desfavoráveis. Então pode ser que o Irã esteja fazendo esse movimento. Eu não sei. Eu vou ver isso aí, né, nos próximos meses, no que se seguirá a partir daí. E espero que não. A Arábia Saudita, que estava se aproximando de Israel, a Arábia Saudita estava se aproximando de Israel. Porque também tem outro detalhe, às vezes vocês ignoram. Os países árabes, minha gente, têm acordos com Israel, acordos de troca tecnológica e econômica. Não é assim, o país ele não está isolado. Ali está isolado e todo o resto é inimigo e ninguém tem acordo nenhum e pau em Israel. Não funciona desse jeito. Existe comunicação, por exemplo, de inteligência militar do Egito para Israel. O Egito, aliás, agora acabou de declarar, eu vi isso no Twitter, o Egito declarou que avisou a Netanyahu. Isso é um ponto interessante. Eu vi isso no Twitter, tem que verificar essa informação para ver se a informação é verdadeira, quem mandou a informação e qual vai ser a repercussão dessa informação. Porque eu vi no Twitter dizendo que o Egito havia avisado para Netanyahu que aconteceria alguma coisa muito grave nos próximos 10 dias. E que Israel não esteve de prontidão. Isso, eu vi circulando esse rumor, precisa verificar se é ou não. Então, assim, essas comunicações em nível de inteligência militar, em nível de troca econômica, tecnológica, elas existem no mundo islâmico e em Israel. Israel não está isolado. Não está isolado. Então, por que eu estou tocando nisso aí? Eu estou tocando porque a Arábia Saudita, que estava se aproximando de Israel, parou. E a Casa Monárquica da Arábia Saudita emitiu uma nota dizendo que todas as negociações e aproximações iriam ser bloqueados a partir daí. No entanto, a Arábia Saudita tornou a reiterar a questão da solução dos dois estados e tal. Pode ser que a Arábia Saudita se veja em algum momento na condição de tentar organizar a paz ali entre Israel e Irã. Pode ser que isso aconteça. Houve recentemente também uma grande novidade geopolítica que pouca gente no nosso campo comentou, que foi o acordo mediado pela China entre Irã e Arábia Saudita em torno da guerra do Iêmen. A guerra do Iêmen, que era a maior catástrofe humanitária até então, foi amortizada por um acordo chinês. Então tudo isso está acontecendo agora. Nós temos novos players no tabuleiro geopolítico que podem tentar, enfim, amortizar a situação para que se chegue a alguma paz negociada antes disso. Como eu disse, para mim o maior temor é o Irã ter uma bomba atômica e o Irã querer escalar a guerra com Israel. O segundo temor é Israel, motivado pela raiva que o ataque terrorista do Hamas está ocasionando, dar uma resposta tão brutal que ela exceda tanto o que se imagina, que ela force, olha só, que ela force uma coalizão dos países árabes contra Israel, que é uma coisa que não acontece há muito tempo, e que hoje já é muito mais difícil de acontecer justamente por conta dessas relações recíprocas que eu acabei de escrever aqui, mas pode vir a acontecer. A depender do tamanho da resposta de Israel dentro da área da Palestina, isso pode acontecer. Então todos esses fatores estão aí em jogo, a gente vai ter que, enfim, aguardar os fatos e ver o que vai rolar. Antes, você vai passar pro Orlando, Jota? Vou passar pro próximo tema. E eu disse que ia ser curto, porque eu tô sendo longo pra caramba, não, então, nossa senhora. Então tranquilo, então. Vamos pro próximo tema. Orlando, quer complementar? Vi que tu coçou a mãozinha aí, acho que tá ansioso pra falar alguma coisa. Não. O professor já foi perfeito. Pode passar pro tema. Então tá. Estou tentando fugir de polêmica. Você? O Orlando não querendo polêmica é uma coisa nova pra mim. Vira e mexe, eu recebo Renan, sou de estado. Renan, sou de São Paulo. Renan, sou de não sei o quê. Você quer ir no congresso, tá com alguma dificuldade? Renan, não tô com grana, que às vezes a grana, você tá pensando no PEC todo. Se inscreve aqui, nós vamos entrar em contato com você. Você vai no congresso. Vai entrar em contato nossa equipe com você. A galera entra mesmo. E a galera vai... Você vai conseguir no congresso. Vai ser o maior evento de política do ano.